Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ao longo de 2 anos, a antropóloga Catarina Frois visitou algumas prisões portuguesas e, com os testemunhos que recolheu, escreveu um retrato. Chama-se exatamente Prisões, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este sábado está connosco neste Da Capa à Contra Capa com Duarte Fonseca, diretor executivo da APAC Portugal, uma organização que apoia reclusos a voltar à vida ativa, ainda dentro da prisão, e quando saem. Neste Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado. É um gosto recebê-los. Catarina, antes de irmos a toda a conversa que vamos ter a seguir, a arquitetura prisional em Portugal não é já demasiado desajustada para a população e para 2020 em que estamos? É uma boa questão, mas que tem uma resposta muito simples. De facto é desajustada, mas é desajustada porque não se faz investimento novo, nem é no sentido de recuperar as prisões que existem, mas até mais no sentido de criar novas prisões com outro tipo de condições. Ou outro tipo de celas, nesta citação de Rodrigues de Lima. Seja qual for o sistema ou regime prisional, a cela representará sempre para o homem ou mulher que se encontra privado de liberdade o seu quarto de dormir, a sua sala de estar, pode ser sala de refeições, casa de estudo. A cela é o centro da prisão? A experiência mais traumática que estes homens e mulheres relataram foi justamente quando a porta se fecha. Quando a porta se fecha e muitas das vezes eu explico aos meus alunos, quando tento explicar, por exemplo, o que é o tamanho de uma cela, ou que é muito difícil nós conseguirmos passar a outros o que é essa clausura, eu digo-lhes, experimentem fechar-se dentro da vossa despensa durante umas horas e vão perceber. Por um lado, a maior parte das pessoas em Portugal que estão presas partilham a cela com outros, não é? Portanto, a ideia da cela individual, essa ideia do Rodrigues de Lima é quase idílica se fosse assim que funcionasse, não é? A pessoa que tivesse um espaço que é seu, um espaço que pudesse aproveitar ou pelo menos sentir como seu. Mas na realidade também não é isso que acontece. Há uma imagem neste livro que eu gosto bastante, que é do fotógrafo Luís Barbosa, que nós vemos 2 beliches, não é? Praticamente juntos. São 2 beliches juntos, não é? E o que não se vê é o último andar do beliche, porque estão lá mais 2 pessoas. Portanto, nós vemos 6 pessoas de cabeça encostadas uma à outra. E identificamos aquilo uma espécie, aquilo que chamaríamos um cubículo. Um cubículo. É um espaço extremamente exíguo. Por exemplo, uma das coisas que faz muita impressão às pessoas é a casa de banho não é separada. Ou não há uma porta a separar e, portanto, não há privacidade. Comodidades básicas, por exemplo, os meus alunos dizem sempre, tem um espelho. Não tem um espelho. Tem uma secretária. Não tem uma secretária. Portanto, há tantas coisas que nós não sabemos, mas consegue ser pior, acho eu, do que nós imaginamos. Sim. Duarte tem uma opinião sobre isto? Tenho. Concordo que há realmente espaços que são inadequados à arquitetura prisional hoje em dia, e sabe-se hoje em dia que os espaços influenciam comportamentos, não é? E isso é tanto igual lá dentro como cá fora. Sim. Nós temos 49 prisões em Portugal e no fundo nós temos 49 ecossistemas totalmente diferentes. E, portanto, as afirmações que a Catarina estava aqui a ter são verdade, se calhar para uma grande parte das prisões, mas há outras que se calhar já não é tão bem assim. E então vai havendo uma discrepância enorme da própria arquitetura ao longo de Portugal inteiro. E isso acaba por ser depois também muito difícil de gerir. Um parque prisional que vai desde uma prisão com 15 anos a prisões com mais de 200. É por isso que a Catarina não diz a prisão, mas prisões. Ele explica isso no livro, não é? Porque não há uma prisão, digamos assim. Esta questão da arquitetura leva-me às condições das prisões. Há relatos neste livro que aconselho e que o programa não vai fazer jus ao livro, porque as descrições dos próprios ouvidos pela Catarina são muito gráficas em alguns aspectos e por exemplo, penso que é no estabelecimento prisional de Lisboa, se não me engano, uma descrição bastante gráfica sobre o que se passa ali naquelas celas. Até que ponto esta falta de condições é decisiva
para a forma como o próprio ambiente humano das prisões atua, quer ao nível dos guardas prisionais, quer ao nível dos reclusos. Até que ponto a falta de condições é decisiva? É totalmente, é 100%. É 100% e influencia negativamente. A partir do momento, a história que esse senhor conta da entrada dele do EPL, da maneira como ele entra naquele lugar onde eles põem o saco na retrete para não deixar sair os ratos, o facto de chover lá dentro, de haver umidade, o facto de eles não terem luz elétrica, por exemplo. Ele pensou durante algum tempo que era aquela prisão, que era aquele lugar onde ele ia passar o tempo de condenação. Quando ele saiu dali para uma cela com 4 ou 5 pessoas, ele achou o máximo. A partir do momento em que as pessoas têm mais condições físicas para estar, seja para estarem, seja para trabalharem, eu acho que isso influencia decisivamente a maneira como vivem e como se comportam dentro da prisão. Um dos grandes objetivos que eu tive a escrever este livro e durante o trabalho que fiz foi de pensar justamente que se havia alguma coisa que nós podíamos contribuir era para a discussão da dignidade que estas pessoas merecem ter. Aquilo que se vê em prisões como o EPL ou outras prisões, há um reverso desta medalha, que é as pessoas dizerem assim, pois os reclusos partem tudo. A questão não é essa, porque lá está, se houvesse uma reabilitação das infraestruturas, as retretes já não eram em cerâmica, eram Mas a situação caracterizaria ainda neste momento, em 2020, como indignidade? Há indignidade? Claro, isso nem sequer, para mim nem sequer está em causa. É porque as denúncias de indignidade não são novas, não são 2020, vêm de trás, não é? Pois, o que é que se evoluiu? Nesse aspecto, muito pouco ou nada. De facto, tem havido um trabalho grande de reconhecer direitos aos reclusos e de reconhecer direitos também às pessoas que ali trabalham. Esse é um ponto. Eu já não me recordo se conto neste livro ou não uma prisão que eu estive no norte do país, onde havia homens que como chegavam de noite, era uma prisão que recebia pessoas que vinham diretamente apanhados na rua e vinham para a prisão. E havia homens a dormir ou em cima da mesa da cela onde eles comiam, porque era uma camarata, ou dormiam no chão. Independentemente do crime que a pessoa comete, eu não creio que possamos ter o direito, em nome da justiça, de ter pessoas em condições destas. Duarte, gostava de ouvir também sobre isto. Sim, eu acho que existiu alguma evolução, embora muitas vezes não é à velocidade que nós queremos ou desejamos, que existe falta de dignidade, muitas vezes eu concordo que continua a existir, mas acima de tudo eu acho que temos que pensar, porque enquanto sociedade temos que pensar porque é que estas pessoas merecem ou queremos que tenham dignidade. Bom, primeiro de tudo, eu acredito que qualquer pessoa que seja português ou que viva em Portugal merece essa dignidade independentemente de tudo o que tenha feito. Mas acima de tudo o que eu acho que é importante passar é comportamento gera comportamento. Portanto, se eu não der dignidade a estas pessoas depois também não vão ser dignas, elas próprias, dos bons comportamentos que nós queremos que elas tenham. E há comportamentos negativos que nascem a partir daí. Portanto, é pensar na prisão não como a pena em si, porque isso foi o juiz que definiu, foi os tribunais. Os tribunais é que deram a pena. A prisão são para reabilitação da pessoa, para devolver à sociedade. E a segurança, que é importantíssima nas prisões, é um lado da mesma moeda da reinserção. E, portanto, se houver reinserção, se houver dignidade, temos maior segurança. Portanto, não é preciso fechar a 7 grades para termos segurança e a questão da dignidade. Isso leva-me a uma outra questão, que é talvez a questão mais difícil que atravessa o livro todo, e que não sei se a Catarina já chegou a alguma frase que consiga responder, é para que serve, no fundo, a prisão? Isso depende da perspectiva de quem é que está a querer ter essa resposta relativamente à utilidade, porque para a maior parte das pessoas a prisão é... Retirar a pessoa de circulação na sociedade. Sim, é castigar. É que nem é isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é mais profundo. E por isso é que remontamos aos 200 anos de história. É neste sentido que eu acho que não há uma grande evolução. Continuamos no básico, que é castigar a pessoa pelo crime que fez. Nós queremos que a pessoa sofra um castigo. Como está, como é, e depois de 2 anos a falar com pessoas e mais 1 ano que depois estive na prisão de mulheres em Odmira, tenho mesmo dúvidas sobre a utilidade. Para algumas pessoas
o tempo passado na prisão é um tempo positivo. A maioria das pessoas mais, principalmente homens, aquilo que me parece que te retiram dali é raiva, é zanga. Mas está a falar de reclusos? Sim. Mas os guardas prisionais também se questionam sobre isso? Sim. O facto de haver poucos guardas prisionais, o trabalho deles é feito com dificuldade e com insegurança, e muitas das vezes insegurança física também. Eles próprios dizem isto aqui é um armazém de pessoas e a prisão não devia ser um armazém de pessoas. Há quem chame também escola de crime, porque há quem tenha contacto na prisão com um mundo que, em alguns casos, como aqui bem descreve, não é muito diferente dos bairros de origem de algumas destas pessoas, e inclusivamente às vezes até a falta de recursos, pois dava um outro debate, leva a até festas, não é? O tal forró-bodó nas prisões, como diz um dos guardas prisionais, que decorre também, diz, da falta de recursos, de falta de guardas, não é? Mas se eu pudesse ser um bocadinho provocadora, Força. Pergunto assim, então e os nossos filhos no liceu têm uma escola, estão na escola, e que outra escola é que eles aprendem ali? E as pessoas que estão no hospital ou que estão no centro de saúde, aquilo que aprendem sobre as doenças dos outros, isso também é uma escola, percebe? Portanto, a aprendizagem que se faz dentro da prisão não é diferente da aprendizagem que nós fazemos noutros sítios, a conviver com outras pessoas que estão com condições semelhantes. Duarte, as prisões não servem para regenerar pessoas? Eu acho que servem, e esse é o único intuito para existirem. Se conseguem alcançar isso... É o único intuito para existirem, atenção a essa frase. Sim. Porquê? Não, há várias questões. Primeiro é porque evoluímos enquanto sociedade, não é? Os tais 200 anos de história, em que deixámos de aplicar penas corporais ou a pena capital, e se o fizemos é porque acreditamos então que é possível a mudança, que é possível devolver estas pessoas à sociedade. Do ponto de vista da razão das prisões, há 4 técnicas, e há uma delas que é realmente tirar o agente da sociedade, para proteger a sociedade. Há outra que é levar a que outros não cometam crimes, porque olha, que se fizeres isto, podes voltar para a prisão, podes ir para a prisão. Mas há depois também a questão da pessoa e da reabilitação, e o nosso Código de Execução de Penas é bastante claro em relação a isso. E, portanto, para mim, é a razão de existir e de investirmos o dinheiro que se investe, e que muitas vezes é pouco. E funciona ou não, Duarte? Em alguns casos, em muitos não. Acho que há várias razões para isto. A primeira é, eles têm que querer. Eu acho que ninguém muda ninguém. Portanto, a pessoa que está presa tem que querer, e muitas vezes nestes ambientes, exatamente porque está com as mesmas pessoas do bairro, onde sempre nasceu, onde sempre viveu, não quer, até por uma questão de sobrevivência, com os pares. Depois tem que existir as condições que não existem muitas vezes, e eu acho que passa pelos técnicos, passa pelos guardas, passa pelas próprias rotinas prisionais. Eu acho que só para se ter uma ideia, nós enquanto seres humanos tomamos 7.500 a 10.000 decisões por dia. Vou para a esquerda, vou para a direita, visto-me assim, ponho mais um snooze de manhã para dormir mais 5 minutos. Um recluso toma menos de metade disso. Tem no máximo 4 horas por dia para se envolver em atividades úteis, portanto, formação, escola ou trabalho. Mas nós, enquanto sociedade, esperamos que eles aprendam a lição e, quando saírem da prisão, possam tomar boas decisões. Mas não lhes damos a oportunidade de treinarem essas decisões. E eu acho que é aí que está a reinserção. É termos tempo com eles de qualidade para exercerem a decisão. Há aqui vários exemplos no livro de Catarina que desafiam... Há experiências para tudo, mas que desafiam aqui alguma dessas ideias. Por exemplo, há aqui relatos de formação feita dentro da prisão. A pessoa investe na sua formação e desenvolve determinadas ferramentas, e depois é confrontada, sai dos muros da prisão, cumpre a sua pena, é confrontada lá fora com um vazio muitas vezes. Há uma dupla pena, que é a pena do ex-recluso, que é para o resto da vida. O sistema prisional faz com que o cidadão cumpra a pena, mas depois a pessoa é largada, é isto. E é isto que muitas vezes decorre, para depois encontrarmos um relato como um senhor que disse: a reinserção social não existe, isso é uma tanga, desculpe o termo, diz ele. Eu tenho conhecimento de casos de reclusos que saíram e que passado uma semana estavam aqui outra vez. Estão cá porque não têm para onde ir morar, não têm sequer dinheiro para ir para uma pensão, não têm qualquer tipo de apoio. Verdade, isso acontece. Acontece muito, é a porta giratória. Não é a maioria dos casos. Eu diria que é uma grande percentagem. Então, o que é que está... E infelizmente é um dado que não existe. E o que é que está a falhar aqui, Duarte? É uma questão do Estado? São
organizações? O que é que poderia melhorar? Eu acho que é um bocadinho de tudo. Acho que passa pelo Estado, que é preciso uma coragem política que eu não vejo muitos governos a terem, porque investir em prisões e não investir em escolas ou no Sistema Nacional de Saúde, para pegar nos exemplos da Catarina que eu um bocadinho dava, e que enfrentam imensos grupos contra o próprio governo, portanto é preciso muita coragem política porque isso não dá votos. A segunda questão é a sociedade civil, ou seja, isto é um problema onde a sociedade civil não se envolve. Um bocadinho por culpa do próprio sistema, porque é um sistema fechado e, portanto, o que nós não vemos não conhecemos, o que não conhecemos não podemos querer mudar aquilo que não conhecemos. E quando falo em sociedade civil, falo em empresas, portanto, a questão do estigma... Exatamente, sim, exatamente. A questão do estigma associado e estarem abertos a isso e a testarem e a receberem. E há casos de empresas que o fazem, como por exemplo a Delta, que tem uma série de oficinas lá dentro, os Montes da Lua nos parques de Sintra. Portanto, há empresas que já o vão fazendo, agora é manifestamente pouco quando compararmos com outros problemas sociais, como por exemplo o caso das pessoas com deficiência ou as pessoas em situação de sem-abrigo. E por fim, as associações, que são manifestamente poucas para a quantidade de reclusos que temos em Portugal, e é preciso também haver uma profissionalização do setor, ou seja, como complemento ao Estado. Tudo isto junto dá tal percentagem enorme de pessoas que realmente não mudam e voltam e vão Catarina, voltar. O que é que lhe diz a expressão reinserção social? Tenho dúvidas em dizer que a prisão sirva para regenerar. Isso é logo a primeira frase do Duarte. Pronto. Enquanto razão de existência, não estou a dizer que acontece todos os dias. Sim, não é isso, mas... E há casos positivos. Tenho logo problemas com a ideia de regeneração. Enquanto conceito. Sim, mas é capricho só, não é nada. Tenho algumas... Tenho mesmo reticências em relação à reinserção, à função de reinserção social das pessoas que estão presas. E então, as pessoas não têm direito a ter apoio na reinserção? É evidente, mas eu acho que se calhar não é a prisão que é o caminho para isso. Mas não faz sentido na prisão começar, em vez de estarem, como em algumas prisões, a olhar para o teto? Aliás, eu sou totalmente a favor de todas as atividades que existam dentro da prisão. Tudo o que seja, as pessoas não estarem desocupadas. Sim, porque acho que isso é, quer dizer, isso é essencial para a vida de qualquer pessoa dentro e fora da prisão. Mas o dia seguinte ao fim do cumprimento da pena não começa a ser trabalhado antes dentro da prisão? Não deve começar a ser trabalhado? E tentam que seja. Mas são os próprios técnicos que dizem que há ali toda uma série de incapacidades. Quando o juiz dá uma sentença de liberdade condicional, dizem às pessoas compromete-se a não ir para lugares onde haja atividades ilícitas, onde haja coisas estranhas, mas eles estão a voltar para casa. E muitos deles, a casa deles é nesses lugares. Não há esse trabalho de continuidade. Mas, Catarina, é um trabalho pós-pena que é necessário. Sim. É preciso reforçar o que existe dentro da prisão e o trabalho é essencial, porque muitas daquelas pessoas que estão ali, o único dinheiro que têm é se desenvolverem algum trabalho dentro da prisão, não é? A menos que seja a família a mandar dinheiro, e estamos a falar de dinheiro para coisas básicas, cigarros, café, e vai haver alguém que diz assim, mas isso são vícios. Não precisam, mas precisam de dinheiro, por exemplo, para comprar papel higiênico, porque dão 2 rolos por mês, ou precisam de dinheiro para comprar giletes e para fazer a barba, e desodorizante, e trabalhar é uma das formas de ter dinheiro e serem autónomos, não é? Pronto. E até evitar que surjam uma série de outros negócios paralelos. Dívidas, porque depois pedem, porque depois ficam a dever e depois a seguir à dívida há pancada e depois há ameaças e, portanto... Gera violência dentro da própria cadeia. Claro. Mas é verdade e é difícil, são 13 mil reclusos, temos um técnico para cada 60 e muitos deles afundados em burocracia dos tribunais e, portanto, o acompanhamento é quase nulo. Mas dizer só, antes de começarmos aqui o programa, recebi um telefonema de uma diretora prisional se podíamos fazer o encaminhamento daqueles que saem, apesar de não ser obrigação do sistema.
Portanto, o sistema prisional, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, só é obrigado até o dia em que saem da porta a fazer o acompanhamento e está preocupada. Como é que é o encaminhamento, Arte? Explique-me lá o que é que faz. Neste caso até uma prisão onde nós não estamos e que eventualmente vamos começar a fazer algum tipo de apoio, mas é criar primeiro relação com eles e, portanto, passa por 1, 2 sessões de formação com eles, passa por algumas conversas individuais ainda lá dentro e depois sermos avisados com o máximo de antecedência possível cada vez que algum deles vai sair. E aí podermos, nas primeiras 48 horas, agarrá-lo, entre aspas, cá fora, para podermos encaminhar e perceber, ok, queres trabalhar, não estás a conseguir, então vamos fazer um currículo, vamos fazer uma carta de motivação, vamos falar com esta ou aquela empresa que já trabalha connosco e está aberta a receber pessoas, e isso começa a mudar e encaminhar, ou pelo menos é uma janela para que não voltem. As empresas que recebem geralmente estão satisfeitas com esse encaminhamento, com as pessoas que recebem? Estão. Um recluso ou uma pessoa que esteve reclusa e que está cá fora e lhe é dada uma oportunidade, tipicamente veste a camisola e tem um grau de motivação muito superior a outros colegas. Porque sabe que também não vai ter tantas oportunidades quanto as outras pessoas. Acho que há um exemplo fenomenal que eu gostava de falar, que é Torres Novas, que tem uma taxa de trabalho e de ocupação, e há bocadinho estavas-me a falar com a Admira também, muito grande. Portanto, tipicamente são diretores ou diretoras e técnicos que são bastante ativos na comunidade local e conseguem fazer estas pontes, muitas vezes sem ser sua obrigação. Também há muitas pessoas que não querem. Claro. Pronto, há muitas pessoas que saem da prisão e não querem continuar, não querem ser acompanhadas, nem querem... Alguns nem querem começar dentro da prisão. Justamente. Que dizem, bem, para que é que eu vou estar a fazer isto se depois vou levar com o estigma, não é? Sim, mas também porque as pessoas querem ter autonomia. E devem tê-la também. Claro. E devem tê-la. Nós não podemos obrigar ninguém a ser acompanhado por nós. Exatamente, até pode ser autonomia para voltar a cometer crimes. Pronto, mas aí é a máquina a funcionar, não é? Só queria falar sobre a diferença que encontrou Catarina entre as prisões masculinas e femininas, vamos pôr assim. Sim. No caso das mulheres, estive em Tires e depois 1 ano em Odmira com visitas semanais. Se calhar não é muito politicamente correto dizer isso, mas nas mulheres era sobretudo um sentimento de culpa que era avassalador. Mas sentimento de culpa não necessariamente em relação aos crimes, mas em relação às consequências disso. As mulheres sofriam muito mais, por exemplo, de não terem os filhos com elas. E aquilo era um peso que era um desgaste. Mas num dos casos existe lá um jardim infantil, não é? Sim. Na prisão de Tires existe a Casa das Mães até aos 3 anos. Mas as mulheres de Odmira, por exemplo, cada vez que vinham do telefonema, os presos podem falar 5 minutos ao telefone por dia. O que depois dá aquelas coisas de se conseguem falar com os filhos, não conseguem falar com o marido. Depois os horários não são compatíveis com a escola, não é? E, portanto, podem passar vários dias sem conseguir falar com os filhos. E sempre que vinham do telefone, elas vinham a chorar. E isso era muito aflitivo e isso eu não encontrei nos homens. Parecia que os homens viviam para o que estava dentro e para aquilo que tinham no dia-a-dia e as mulheres viviam para o que estava fora, que era a casa, os filhos e às vezes até o marido. Havia senhoras, por exemplo, que telefonavam ao marido para ele não se esquecer de pagar a renda. Isto tem muito a ver com os papéis domésticos que continuamos ainda a ter muito vincados, não é? E era como se a mulher continuasse a tomar conta da família estando presa e o homem tivesse deixado a família lá fora. Nem os muros da prisão travam isso, não é? Não. E essa culpa que está a detectar, ou que estava aqui a sublinhar, reflete-se numa vontade maior, proporcional, em relação aos homens de sair e mudar para uma outra vida? Talvez, mas eu também acho que isso tem a ver com o tipo de crimes, porque as mulheres são condenadas por crimes muito pouco diversificados. É o tráfico de droga, o homicídio, e muitas das vezes o homicídio é do agressor, da violência doméstica, portanto o marido ou companheiro. Não há assim muita diversidade dos homens, temos toda a gama de crimes possível e imaginário, e as mulheres é tráfico de droga, portanto é quase o crime alimentar, não é? E por isso passa por aí a mudança, não quer dizer que mudem, mas o desejo. Eu pessoalmente trabalhei 1 ano em Santa Cruz do Bispo enquanto terapeuta ocupacional, portanto com mulheres, Santa Cruz do Bispo mulheres. É diferente em primeira mão
por causa disto, por causa desta preocupação com a família, que são o pilar, são a base, não é? Muitas vezes até se encontra mulheres que foram presas e se deram como culpadas e não eram, na verdade, porque o homem é que era do tráfico ou algo assim, e como ele é o sustento da família, então eu vou, mas continuo a gerir tudo a partir cá de dentro. Portanto, é um tipo de relação muito diferente. E depois, lá dentro, as tensões que se vivem, os homens são mais agressivos, são mais, as coisas resolvem-se ali e acabou. Uma mulher não. Isto é perigoso dizer assim, mas quer dizer, as prisões de mulheres vive-se bastante mais os dramas que foram sendo acumulados na aula ou na cela, e isso pode prejudicar toda uma prisão e ter que as mulheres têm que ser transferidas, etc. Portanto, a reinserção é diferente por causa destas nuances. Agora, em última análise, é igual. E, portanto, desse ponto de vista é igual. E a vontade de mudar é igual. Como sempre, no final dos nossos programas, nós gostamos de pedir aos nossos convidados sugestões adicionais para quem quer desenvolver leituras ou perceber melhor esta realidade. Gostava de saber se tem algo a sugerir, Catarina. Eu lembrei-me de um livro que há o filme, a Estação Carandiru, que depois fizeram o filme, que é sobre uma prisão brasileira onde houve um motim e morreram vários reclusos e vários guardas. E tem uma história curiosa associada, que muitas das prisões no Brasil hoje em dia são governadas por gangues de criminosos. E foi justamente depois do massacre do Carandiru, e pelos vistos funciona melhor. Duarte? Eu vou sugerir um livro e um filme. O livro é até português, que é do Johnson Semedo, que se chama Estou Tranquilo, e acho que é um dos maiores casos de sucesso que temos em Portugal, e que mostra que a reabilitação e a reinserção é possível quando as pessoas querem, e tendo as oportunidades. E depois o filme que saiu o ano passado, que se chama Mustang, com um programa de reabilitação, é dos Estados Unidos, com um programa de reabilitação de treinar cavalos selvagens Mustang, e que mostra bem que mesmo aqueles reclusos mais agressivos, mais fechados, que não querem mudar, é possível dar-lhes ferramentas e tentar abrir ali uma janela para que eles queiram mudar. Obrigado pela vossa presença, Catarina Frois e Duarte Fonseca. Olhamos para as prisões, um lugar onde a rádio entra muitas vezes de uma forma importante e pode até chegar hoje em dia de formas sem ser propriamente em direto, porque as plataformas digitais que vão surgindo podem eventualmente fazer repetir este programa, e por isso este programa é distribuído em podcast nas plataformas digitais habituais. É uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceria semanal na Renascença, com o genérico original de Mário Lajinha, que vamos ouvindo em fundo, para lhe dar conta de que este programa foi feito por André Peralta, Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.